Que o Espírito Santo possa nos dar graça nesse sentido. A palavra de Deus em Tiago capítulo 4, versículo 2 e versículo 3, ela diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Você pode repetir? Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Curva a sua cabeça sentado como você está. Espírito Santo, o Senhor é a pessoa central aqui neste lugar. Se existe uma luz, ó Deus, que tem que brilhar, é a pessoa do Senhor aqui neste lugar. Obrigado porque a sua misericórdia, ó Deus, nos faz sentir a sua presença. Porque nós somos falhos. Muitas vezes nós olhamos para o nosso culto e é um culto falho. Mas eu sei que o Senhor já tem recebido o nosso culto essa noite. Segundo a sua graça, ó Deus, e a sua misericórdia, manifeste a sua vontade em nosso coração neste momento, ó Deus. Que essa palavra que vai ser ministrada nos corações dos seus filhos não seja uma palavra minha, de convencimento meu, ou de uma ideia e de uma interpretação bíblica minha, mas que o teu Espírito Santo tenha misericórdia de cada um dos teus filhos que aqui está, ó Deus, para que nós possamos sair daqui instruídos na sua verdade. Em nome do Senhor Jesus, se você confirma, diz amém. 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 Eu não sei se você já parou para indagar uma pergunta, e talvez essa é uma pergunta recorrente em muitos corações, principalmente das pessoas que estão passando um período de maior incredulidade. A incredulidade, na verdade, ela sempre nos acompanha. Existem momentos que a nossa fé está muito firme em Deus, mas infelizmente existe momento que nós colocamos em xeque a nossa fé e passamos a duvidar, a questionar os planos, os propósitos de Deus. E são nesses momentos de maior incredulidade que nós talvez negamos ou rejeitamos ou somos negligentes em relação à principal ferramenta que Deus deixou para mim e para você. Que ferramenta é essa? A oração. A oração é o principal meio para a gente não somente entender a vontade de Deus, nos relacionarmos com Deus, mas principalmente nos movermos rumo ao propósito de Deus, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque uma vez que eu entendo a vontade de Deus, que passa a ser manifesta através de uma vida de intimidade na oração, eu consigo me mover de forma convicta e de forma mais convincente, né, de uma forma que eu não vou errar, rumo à vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus, ela passa a ser manifesta através da oração. E talvez essa pergunta recorrente em muitos corações é: se Deus ele conhece todas as coisas, se Deus ele é onisciente, por que é então que eu tenho que orar? Deus sabe o que eu estou passando, Deus sabe da minha necessidade, por que orar? A palavra do Senhor em diversos momentos vai nos falar da importância de orar. Paulo, quando escreve em uma das suas cartas, ele é enfático em dizer, em Tessalonicenses, a carta aos Tessalonicenses, diz ele: olha, orai sem cessar. Ou seja, em outras palavras, em cada momento que você tiver a oportunidade de conversar com Deus, de falar com Deus, de exercer a sua intimidade com Deus, ore. Quanto mais você orar, mais intimidade você vai gerar no seu coração, mais a chama do Espírito Santo vai ser acesa no seu coração e mais sede você vai ter pela presença de Deus. Ora, irmão, se nós não desfrutamos, se nós não saboreamos no sentido de experimentar a presença de Deus, como é que eu posso desejar aquilo que eu não experimento? É por isso que muitas pessoas hoje já têm negligenciado a questão da oração, porque já não tem mais prazer na presença de Deus, porque há muito tempo já não experimentam aquela presença manifesta em um ambiente quando está falando com Deus. Tem muitas pessoas que já não têm aquele prazer, aquela vontade de chegar no seu lugar secreto, um lugar separado para oração. Não sei se você tem na sua casa algum ambiente assim, que você tem o seu momento de secreto com Deus, onde você dobra os seus joelhos e ali você se expõe e tira talvez todas as armaduras, todos os escudos que você cria em seus relacionamentos com as pessoas, e ali você se dispõe disso tudo para falar com Deus. É necessário, irmãos, nós entendermos a finalidade da oração. E essa palavra que Deus separou para o seu coração essa noite é nesse sentido: o dever de orar. Você pode repetir isso? Diga: o dever de orar. Deus, irmãos, por ser onisciente, Ele não precisa de nenhuma informação. E eu acabei de dizer,
Deus sabe o que você está passando hoje. É porque talvez ao longo da vida algumas pessoas falaram aos nossos corações que nós precisamos falar para Deus mesmo que Ele saiba. Não, tudo bem, Ele já sabe, Ele é onisciente. Então a oração não tem como cunho principal informar para Deus aquilo que nós estamos passando, porque Ele já sabe o que nós estamos passando. Mas existe também uma outra verdade e um outro lado acerca da oração. Deus, Ele tem vontade própria, irmãos, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Me ajuda a pregar aí. Sim ou não, irmãos? Deus tem vontade própria. A vontade de Deus é soberana. Ela se sobrepõe sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Mas a pergunta é, se Deus ele tem sua vontade própria e Ele age de acordo com ela e não de acordo com a nossa vontade, por que é que nós devemos orar? Porque de todo jeito, talvez vontades que eu exponho a Deus na oração, se não for a vontade de Deus, não vai se cumprir. É isso que nós vamos entender essa noite. Por que a gente deve orar? A Bíblia ela vai nos instruir, ela vai nos apontar, nos direcionar para orar. E a gente precisa entender essa razão do orar. Tiago nessa carta, inclusive que a gente falou na semana passada, né, e hoje aqui, mais uma vez no capítulo 4 dessa feita aqui em Tiago, vai nos falar de pessoas que almejam, né, de pessoas que desejam alguma coisa, mas não alcançam. E ele vai dizer assim, vocês cobiçam alguma coisa e não tem nada. Vocês sentem inveja, mas não podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras, mas não alcançam. E por quê? Porque eles não pediam, eles não pedem. A figura dessas pessoas que Tiago está nos apresentando são pessoas que almejam viver a vontade de Deus, almejam crescer, mas não pedem, não colocam isso em suas orações, não colocam isso em sua conversa diária com Deus. São pessoas que não oram. E quem não ora, não tem vitória. Eu não sei se você lembra dessa frase antiga. Antigamente se dizia muito mais, né? Você quer vitória? Vai orar, né? É até um hino que diz, acho que do Matos Nascimento, né? Quer vitória? Vai chorando, geme e chora, né? Existe uma frase nesse sentido. E é uma verdade. Aí em seguida, depois de Tiago dizer isso, ele vai dizer, olha, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Quer dizer, vocês estão pedindo algo que não está subordinado à vontade de Deus. Vocês estão pedindo algo que somente é a sua vontade. Em outras palavras, Tiago está dizendo assim, enquanto a vontade de Deus não for manifesta em seu coração, você não vai conseguir pedir de maneira correta, porque a sua vontade está sendo superior à vontade de Deus. E é por isso que vocês não vão obter. Porque Deus deseja manifestar a vontade dEle na vida de vocês, e não a sua própria vontade. Mas calma lá que a gente vai entender um pouco mais aqui essa noite. Tiago então nos apresenta duas verdades. Primeiro, quem não ora, nunca vai receber a intervenção de Deus. Escute isso que eu vou dizer aqui, irmãos. Existem pessoas que são muito acostumadas em se apoiar em intercessão, orações intercessórias. Escute isso. Há poder na oração da intercessão. Se não fosse assim, Jesus não teria convidado várias vezes os discípulos para interceder junto com ele, em especial na noite mais difícil que Jesus passou na vida dele, a noite ali que ele passou no Getsemane, orando, clamando, inclusive pedindo a Deus força, para que ele pudesse suportar aquele cálice. Ele chama Pedro, Tiago e João para que intercedesse por ele. Olha, me ajude em oração, porque a minha alma está angustiada até a morte. Jesus estava passando por uma angústia tremenda e ele acreditava no poder da intercessão, porque há poder na intercessão. Mas escute, ninguém pode se substituir diante de Deus. Aquilo que é um dever seu, ninguém pode fazer por você. Aí o problema nosso, irmãos, é que a gente quer ser abençoado. A gente quer que milagres aconteçam, a gente quer que promessas se cumpram, mas nós não estamos dispostos a entender qual que é a vontade real de Deus nas nossas vidas, para que a gente possa orar, pedir a Ele em conformidade a essa vontade. E Tiago vai falar sobre isso. Primeiro grupo de pessoas que não recebem a intervenção de Deus são pessoas que não oram. E depois ele vai dizer que a segunda coisa, nós devemos orar corretamente, porque senão não tem resultados. Quando eu não entendo a vontade de Deus, eu jamais obterei resultado através da minha oração. É uma frase conhecida. Tem muita gente que às vezes está fazendo a coisa certa, até ter um coração puro, genuíno em orar. Mas não adianta você fazer algo errado, né, querendo que dá certo. Não adianta nós fazermos a coisa certa de um jeito errado. É necessário nós fazermos a coisa certa do jeito certo, porque senão a equação não vai fechar, né? Vai ficar algo em aberto aí, e isso não vai funcionar nas nossas vidas. É por isso, nas palavras do apóstolo Tiago, que a gente pode afirmar:
A oração ela é essencial para que nós possamos obter a intervenção da parte de Deus e possamos ter vida com Deus. Irmãos, hoje em dia, nós olhamos para a realidade da igreja do Senhor e na terra como um todo, todas as pessoas que fazem parte da igreja de Cristo na terra. Você vê em pessoas que são já zumbis, pessoas que são mortos, que acham que estão vivos, mas há muito tempo já não recebem o oxigênio do Espírito Santo através da oração. Escute, a oração é o meio que nós obtemos uma respiração, um fôlego novo da parte de Deus. É por isso que ela é essencial. A oração ela é tão importante quanto todas as alimentações que nós fazemos diariamente na nossa vida. E talvez ela seja o meio principal, a ponte principal, a estrada principal, né? Lá nos Estados Unidos, se você for lá, existem caminhos que se chama highway em inglês, né? Autoestrada. Elas dão acesso a várias outras pequenas estradas, né? E são várias saídas. Se você já foi em Brasília, é algo parecido com aquilo ali. Mas não é possível, irmãos, nós experimentarmos intervenções pequenas e muito menos grandes se nós não pegarmos a avenida principal da oração. É ela que vai nos fazer experimentar quem Deus é e aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E é nesse sentido que a palavra do Senhor, desde lá do Gênesis, no Gênesis é através de exemplos, né? No Antigo Testamento é através de exemplos, já no Novo Testamento é através de exortações que Deus fez, Jesus fez, o apóstolo Paulo fez, Tiago está fazendo aqui para nós nessa noite. Então, são sentidos que nós precisamos entender, que a palavra do Senhor nos instrui para a gente sempre orar, porque através da oração, nós vamos entender quais são os princípios de Deus. Deixa eu te falar algo aqui, o nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus de princípios. O nosso Deus é um Deus que Ele mesmo cria alguma coisa, Ele cria alguma lei e Ele não passa por cima das suas leis. E é impossível entendermos os princípios de Deus se nós não nos movermos através da oração. Se nós não nos movermos de forma adequada para aquilo que Deus já reservou para que nós possamos viver. Então, a oração não é somente algo que nós informamos a Deus, uma necessidade nossa, ou uma deficiência que nós possamos estar passando, uma intervenção que nós possamos estar precisando. A palavra do Senhor vai nos dizer, isso aqui, palavra de Jesus, Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8, é a comprovação disso. Jesus vai dizer assim: e orando, não usem de vãs repetições, como fazem os gentios, porque pensam que por meio do muito falar, serão ouvidos. Não sejam como eles, porque o vosso Pai sabe que vos é necessário, antes mesmo que vocês o peçam, ou antes mesmo de lhe pedirem. Ou seja, Deus sabe que a nossa situação é uma situação muitas vezes que está precisando de uma intervenção da parte dele. É por isso que eu reitero e quero que você grave isso no seu coração essa noite. A oração, ela não tem como um cunho passar uma informação para Deus, porque antes mesmo de nós pedirmos, o nosso Deus já conhece. Mas por outro lado, o mesmo Senhor Jesus, Ele vai nos ensinar a orar com insistência. Jesus vai falar, olha, batei e abri-se-vos-á, pede, aquele que pede vai receber. Então, insista, perseverem, persistam na oração. Quando em um momento, Jesus contando uma parábola, Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1, Ele vai contar a palavra de um juiz iníquo. E tem muita gente que até assemelha ali a figura do juiz, né, que atendeu aquela mulher como sendo Deus, e não tem nada a ver com isso. Jesus está dizendo ali é que mesmo o juiz sendo iníquo, não tendo temor, não tendo a fé, né, muito menos tendo Deus como seu Senhor, ele atendeu à insistência daquela mulher. Quanto mais o nosso Deus, o nosso Pai, quando nós insistimos, Ele vai dar aquilo que está no nosso coração. Inclusive, Jesus mesmo vai nos apresentar essa situação, aquele que pede, recebe. Aí no versículo 1, a palavra do Senhor vai dizer assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Deixa eu te falar algo aqui, irmãos, porque isso acontece comigo e sem dúvida acontece com você também. Não são poucas as vezes que a gente dobra os nossos joelhos, ou se assenta, ou fica em alguma posição para falar com Deus, porque não existe posição certa, é a posição que você tiver disponível, né? O que manda é o nosso coração estar curvado, e não simplesmente uma... Tem muita gente que dobra os joelhos, mas o coração está muito longe de Deus, então não é a posição física. É lógico que quando a gente ajoelha, a gente está totalmente rendido ali, né? Através daquela atitude, dizendo, Pai, eu estou aqui clamando aos seus pés. Mas escute isso que eu vou dizer. Por que é que a gente tem tanta dificuldade de orar? Irmãos, existe uma guerra muito espiritual travada no reino de Deus
quando nós nos colocamos em oração. A prova disso é quando nós voltamos lá no Antigo Testamento, Daniel capítulo 10. Quando o anjo, o arcanjo o anjo Gabriel, vem trazendo ali a notícia para Daniel. O que a gente vê naquela cena é que ele fala: olha, Daniel, não tenha medo e muito menos se atemorize o seu coração, porque desde o primeiro dia a sua oração foi ouvida, mas eu estava travado nas regiões celestiais pelo príncipe desse mundo, o príncipe da Pérsia. Quer dizer, irmãos, Satanás ele quer que nós desistamos de orar, porque é através da oração que a gente vai entender a vontade de Deus e vamos nos mover para essa vontade e viver a plenitude de Deus. É por isso que a nossa carne, quando nós nos colocamos em uma posição para orar, ela tem preguiça. E são poucas as vezes que nós persistimos na oração. Às vezes a gente até fala assim: eu já orei muito. Orou nada, irmão, orou 2 dias, 1 semana, e de repente já desistiu. Modo de dizer, o tempo ele é relativo, né? Para uma pessoa às vezes é mais tempo, outro menos. E não é assim. Nós devemos ter isso convicto no nosso coração, de o dever de orar sempre. Porque apesar da oração não ser algo de informação para Deus, repito, ela é essencial, a ponto que Jesus vai dizer: perseverem, vocês têm um dever de orar sempre, não desanimem, não desanimem. Será porque, irmãos, quando a gente olha para o ministério de Jesus, nos poucos anos que ele teve, não são poucas as vezes que a gente vai ler os relatos dos evangelistas dizendo que Jesus se retirava para orar, e Jesus se retirou para orar. Por que é que Jesus, sendo Deus, tinha tanta necessidade de orar? Para que a vontade de Deus fosse manifesta sobre ele e através da vida dele. A oração que eu acabei de citar, que ele fez lá no Getsemane, foi justamente para isso. Ele pede a Deus que não seja feita a minha vontade. Deus, talvez nesse momento eu queria que o Senhor afastasse de mim esse cálice, mas eu quero que a vontade do Senhor prevaleça sobre a minha vida. Mas será, irmãos, que realmente nós queremos viver a vontade de Deus, quando todas as outras coisas na nossa vida têm muito mais importância do que alguns minutos na presença de Deus? Será que realmente a gente está disposto a viver milagre, a viver a bênção de Deus, a viver a prosperidade que vem de Deus, a ser uma pessoa marcada por milagres, uma vida marcada por milagres, quando nós não tiramos tempo para orar? É impossível. Essa matemática, irmãos, nunca vai fechar. É por isso que o Espírito Santo trouxe você que está aqui essa noite para mudar algumas ações na sua vida. O seu estar aqui essa noite é um projeto da parte de Deus, e eu creio isso no meu coração. Então voltemos ao nosso raciocínio. Apesar de Deus não precisar ser informado a respeito das coisas que acontecem na nossa vida, quando a gente olha para a palavra de Deus, as escrituras que está aí ao seu acesso todos os dias, nós vemos Deus mandando pessoas orar por algo que ele já sabia. E por que Deus fez isso? Porque não é uma questão de informação, mas é uma outra finalidade. E daqui a pouco a gente vai entrar nessa outra finalidade, inclusive. Mas um outro questionamento que eu queria fazer com os irmãos, para levar o seu coração a refletir aqui essa noite, a ser feito. Se Deus ele sabe que nós precisamos de alguma coisa, e ele deseja fazer esse algo na nossa vida, por que ele espera que a gente ore? Se Deus tem algo para realizar, ele sabe o que eu preciso, ele tem a intenção de fazer aquilo, por que Deus espera então que eu ore? Para só depois que eu orar ele realizar aquilo que ele deseja fazer. Por que isso acontece? Por que Deus, irmãos, espera não só que a gente ore, mas que a gente faça a oração da maneira certa, uma oração que busque a vontade de Deus, para depois acessar aquilo que ele gostaria de fazer? Qual que é a razão disso? Qual que é o significado disso? Talvez algumas pessoas possam indagar no coração a seguinte pergunta: e a vontade de Deus, onde é que vai ficar, né? Eu estou orando para cumprir um desejo que está aqui no meu coração, mas a vontade de Deus, onde que vai ficar? Se Deus, irmãos, se Deus faz o que ele quer, a hora que ele quer, no momento que ele quer, essa é a forma dele agir o tempo todo, por que é então que nós precisamos de orar? Se ele vai fazer de todo jeito? Porque a palavra do Senhor vai dizer que não há homem nenhum que possa impedir o agir de Deus. Aquilo que Deus quer que aconteça, vai acontecer. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas a vontade de Deus, a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Qual que é o sentido então de orar? Essas perguntas, ela precisa de resposta. Eu não vou deixar simplesmente essas perguntas no ar aqui, para que você saia cheio de dúvida aqui essa noite, não. O sentido dessa palavra, irmão, é para estimular a sua fé aqui essa noite. O sentido dessa palavra não é para colocar em dúvida o seu coração, não. É para estimular a sua fé. E nós entendermos a grande questão e essa chave poderosa. Irmão, entenda isso que eu vou te falar. Você tem nas suas mãos uma chave poderosa. A oração.
a oração. E Deus quer te fazer entender que essa noite, irmão, porque você não tem orado mais. Quantos minutos, eu não vou falar horas, quantos minutos você orou ao longo dessa semana? Qual foi o tempo de qualidade que você tirou para falar com Deus ao longo dessa semana? Então, essa é uma palavra necessária para a sua vida essa noite, para que a vontade de Deus se manifeste na sua vida. E Deus deseja isso para você, irmão. Deus deseja que a vontade dele se manifeste para você. A palavra do Senhor vai dizer, em uma das cartas que Paulo escreve, que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Todos os homens. E aí ele vai mandar, olha, então por isso orem, para que todos os homens se salvem. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Mas a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Deus ouve o clamor dos homens. Então, apesar de Deus saber todas aquelas perguntas que eu disse, Deus ouve o clamor dos homens. Vamos para um exemplo na palavra do Senhor. Josué, capítulo 10, versículo 14. Projete aí para nós, por favor. Josué 10, versículo 14. A palavra do Senhor vai nos narrar aquele episódio em que Deus para o sistema solar por causa de um clamor. Assim diz a palavra do Senhor. E não houve dia semelhante a este, nem antes desse, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. O que o texto está falando aqui para nós? É justamente esse episódio. O povo de Israel estava guerreando ali, conquistando a terra que já era promessa, né? Mas eles estavam conquistando a promessa que Deus já havia feito. E naquele momento, o clamor de Josué foi pedir para que Deus tardasse um pouco. Meu irmão, isso é coisa realmente que o apóstolo Paulo vai dizer. Porque o evangelho, a cruz de Cristo é loucura para os que perecem, mas para nós os salvos é o poder de Deus. Aí Josué vai orar, Deus, pare um pouco o sistema solar. Quem está escrevendo ali aquele momento de Josué não tinha essa tecnologia, essa ciência avançada que nós temos. A pessoa que escreveu sobre a sua perspectiva. Então, para aquela pessoa que estava escrevendo o livro de Josué, viu que o sol parou. Mas hoje nós podemos entender pela ciência que não é o sol que roda em volta da terra. Então o que aconteceu naquele momento? O que torna o milagre ainda mais sobrenatural. Deus parou o sistema solar, irmãos, por causa da oração de um homem. Dá glória a Deus aí, irmão. Esse é o poder que Deus nos dá nas nossas mãos. É a chave que Deus coloca nas nossas mãos. E nós precisamos voltar a essa questão da oração. E é isso que o texto aqui de Josué capítulo 10 está dizendo. Deus ouve a oração que nós fazemos a Ele. Deus ouve o clamor que nós fazemos a Ele. Aí a palavra do Senhor vai dizer então que nunca se ouviu falar, nem antes nem depois, Deus ter atendido dessa maneira a voz de um homem. O que a palavra do Senhor está nos dizendo aqui através desse versículo 14 de Josué 10? Não é que Deus fez somente o que Ele queria, como se isso já fosse o projeto dele, porque realmente era o projeto. Era a promessa deles conquistarem aquilo ali. Isso já estava no script de Deus. Mas Deus fez aquilo para atender a oração daquele homem que fez. Para atender a oração de Josué. A oração de algo que alguém pediu. E esse alguém foi Josué. Deus sabia aquela pessoa que estava pedindo a ele. E o interessante, irmãos, é que Josué tinha essa intimidade com Deus. Josué era um homem cheio de fé, é por isso que ele foi levantado para substituir o maior líder que houve na história de Israel, Moisés. Se não fosse alguém que não tinha intimidade, com certeza Deus não teria levantado, e muito menos atendido a oração daquele homem. Mas porque Josué tinha intimidade com Deus, ele teve a sua oração atendida. Sabe, irmão, talvez você está perguntando no seu coração, por que muitas coisas que eu exponho a Deus através da minha oração não estão acontecendo, não está saindo do lugar? Talvez é porque Deus está esperando você desenvolver um pouco mais de intimidade, para que a sua voz seja conhecida no céu. Conta-se uma história real, uma história verídica, de um grande pastor no século passado, né? No século passado, século 20. Ele morreu. E ali no seu velório, as pessoas começaram a clamar, era um grande homem de Deus. Em um determinado momento, um pastor também, que era um grande homem de Deus, começou a orar, pedindo para que Deus trouxesse à vida aquele pastor que havia morrido. E de repente, se conta nessa história que aquele pastor voltou à vida. E o que aconteceu naquele momento, quando aquele pastor voltou à vida e ele volta à realidade, quando pergunta para ele depois o que havia acontecido, ele responde, olha, eu estava já no céu, eu já estava ali na eternidade, e de repente se fez um grande barulho e eu me indaguei, por que aquilo que estava acontecendo? E eu fui respondido por alguém que estava ali no céu, que essa é a oração de fulano, essa voz é conhecida aqui no céu. Irmãos, Deus espera que a nossa voz seja conhecida no céu. Na verdade, Deus quer que a nossa voz seja conhecida no céu. Mas é impossível se nós não desenvolvermos a nossa intimidade com Deus através da oração.
Esse fato aqui narrado em Josué capítulo 10, versículo 14, ele não pode ser ignorado por mim e por você. Deus ouve aquela oração que é feita por mim e por você. Quando Davi compõe um dos seus salmos, Salmos 6, verso 9, Davi vai dizer assim: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. É interessante essa palavra que Davi usa. O Senhor acolhe, ou seja, Ele guarda, Ele deposita, em algum recipiente a minha oração. O que Davi está dizendo? É que não se trata apenas, irmãos, de fazer aquilo que Ele quer através da oração. Não é simplesmente eu buscar a Deus e através da oração a vontade dEle vai sendo manifesta. Porque Deus, Ele tem prazer na nossa oração. Eu queria que você saísse gravado isso no seu coração. Deus tem prazer na nossa oração. Isso fica muito claro quando nós avançamos a anos posteriores após Davi. Chegamos na época do profeta Jeremias. Um versículo conhecido, versículo 3 do capítulo 33. A palavra do Senhor nos diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Deus tem prazer na nossa oração. Deus tem prazer em revelar coisas que ainda nós nem pensamos. É muito interessante essa figura que Deus está falando aqui através do profeta Jeremias. Olha, passe a clamar, passe a ter uma vida de oração, que é aquilo que os seus olhos ainda nem experimentaram ver, eu vou trazer ao seu conhecimento. Coisas que estão ocultas, coisas que muitas vezes o inimigo está tapando os seus olhos e deixando camuflado em um sentido espiritual, eu vou começar a revelar a partir do momento que você tocar os céus através da sua oração. Tem um hino do Hillsong, não sei se alguns irmãos conhecem, uma banda australiana, que começou ali no final da década de 90, Hillsong. E ficaram muito famosos porque, são mulheres e homens de Deus. E uma das letras que eles compuseram diz assim: eu toco os céus quando os meus joelhos tocam os chãos. I hit the sky when my knees hit the ground. Eu toco os céus quando os meus joelhos tocam o chão. Nós precisamos trazer isso para a nossa realidade, irmãos. Nós precisamos trazer isso para a nossa realidade. E esse versículo 3 de Jeremias 33 deixa justamente isso claro: o poder e o valor de uma oração. O poder e o valor da oração intercessora. A oração, ela vai fender os céus. A oração, ela vai rasgar os céus. E a vontade de Deus vai ser manifesta sobre as nossas vidas. A oração, irmão, vai fazer você conhecer coisas que talvez você ouviu em experiência de terceiros. E quantas vezes nós ouvimos testemunhos, experiências que outras pessoas tiveram com Deus, seja uma experiência de intervenção, ou seja uma experiência de um toque especial da parte do Espírito Santo. Deus quer trazer isso para a sua realidade, irmão. Não somente para você admirar aquilo que outras pessoas viveram, mas para que a sua vida seja um testemunho daquilo que Deus fez através da sua vida de oração. É isso que Deus tem para mim e para você. E eu acho interessante que à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa intimidade com Deus, milagres passam a ser uma marca na nossa vida, passam a nos acompanhar através da oração. Mas por outro lado, irmãos, a palavra do Senhor, a Bíblia vai nos apresentar que nós precisamos, como eu já venho dizendo aqui nesses minutos, alinhar a nossa vontade, alinhar a nossa oração à vontade de Deus. Porque é através desse alinhamento, na minha oração, na minha intimidade com Deus, através da oração, é que Deus vai manifestar coisas grandes e ocultas que eu não conheço. A única maneira de eu conhecer aquilo que muitas pessoas não experimentam, não para eu ser melhor, mas para viver o inimaginável, para viver aquilo que muitas pessoas chamam e tem como impossível, é através de um alinhamento da minha vontade com a vontade de Deus. E a gente precisa entender isso, que apesar da Bíblia apresentar que a nossa oração precisa estar alinhada à vontade de Deus, do outro lado, nós precisamos entender que a oração fora da vontade de Deus, ela não obterá resposta. Talvez essa também seja uma das respostas para você essa noite, que muitas vezes teve alguns nãos, porque até o silêncio de Deus, que a gente às vezes muita fala assim, Deus não respondeu a minha oração. Se Deus não fez aquilo que você apresentou na sua oração, a resposta de Deus foi não para você. O silêncio de Deus muitas vezes é falando para você, não, essa não é a minha vontade para você. E sabe o que eu gosto de me apegar sempre, irmãos? É que a vontade de Deus é muito maior do que a minha. Se Deus não me deu aquilo que eu estava apresentando na oração, é porque Ele deseja fazer algo que nesse momento eu não estou compreendendo, mas que é muito maior do que a minha compreensão humana pode nesse momento imaginar.
O não de Deus não significa que Ele está alheio aos meus pedidos, ao meu clamor, à minha oração, não. Só significa que talvez e muito provavelmente Ele tem algo muito maior para fazer na nossa vida. É por isso que talvez algumas respostas não foram vivenciadas de forma eficaz. Algumas orações não tiveram respostas eficazes, porque não estava alinhado à vontade de Deus. Mas do contrário, como muitas pessoas pensam, e eu gosto de usar essa analogia, tem gente que acha que Deus ele é o gênio da lâmpada. Você lembra lá do Aladim, quando você assistiu na sua infância? Tem gente que acha e coloca Deus como essa figura, alguém que eu só procuro Ele em momentos que eu vou lá, pego a lâmpada mágica, esfrego e pronto, eu tenho 3 pedidos ali para Ele realizar, e Ele vai ter que realizar, porque Ele é um subordinado eu. Irmão, se desvie desse ensino, em nome de Jesus. Muitas pessoas têm ensinado isso ao longo da terra e do mundo inteiro, que Deus tem que fazer. Quando você ora, Deus não, irmão, Deus não é servo seu não. Deus não é servo meu não, Ele é o meu Senhor. Eu é que devo me render à vontade de Deus. Então qualquer ensino que venha trazer esse pensamento, ele é demoníaco. Se afaste desse ensino. Deus não é servo seu, mas Deus tem prazer na sua alegria. Aleluia por isso. E existe uma grande diferença entre Deus ser o meu subordinado e Ele encontrar prazer. A palavra do Senhor vai dizer que Ele na verdade se deleita na nossa alegria. John Stott, um grande escritor, pastor americano, ele escreve um livro chamado Graça, né? Graça. E lá naquele livro ele vai dizer o seguinte: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos plenamente satisfeitos nele. Vou repetir. Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos plenamente satisfeitos nele. É por isso que Deus encontra prazer em ver a nossa alegria. Porque quando nós encontramos totalmente, quando o meu prazer se resume em Deus, quando a minha vida, todo o meu deleite, toda a noção de prazer que eu possa ter, humanamente falando e até espiritualmente, está em Deus, a minha vida vai refletir a glória dele e ele vai ser glorificado através do meu testemunho particular. Entende o que eu estou falando aqui essa noite, irmão? É por isso que Deus é mais glorificado quando eu estou plenamente satisfeito nele. Nós já estamos entendendo aquilo que Deus está falando conosco, mas deixa eu trazer uma palavra, não de motivação, mas trazendo uma nova perspectiva para a sua fé aqui nesse momento. Tudo aquilo, irmão, que a sua oração tem colocado diante de Deus, o Senhor vai trazer resposta para você. Em nome de Jesus. Isso não é somente uma afirmação com base na palavra de Deus. Isso aqui é algo até profético. E eu creio nessa palavra em nome de Jesus. Então Deus não é o gênio da lâmpada mágica. É preciso um alinhamento entre a minha petição, a minha oração e a vontade de Deus. Mas existe um segundo fator que é necessário na oração, que eu queria que você gravasse. Diga comigo, perseverança. Repita isso, perseverança. Em um mundo, irmãos, onde nós temos acesso à informação de forma muito fácil e rápido, nós temos a tendência de levar isso para o nosso relacionamento com Deus. Outro dia eu dizia aqui na igreja, a gente manda muitas vezes uma conversa de WhatsApp, ou uma conversa lá naquele direct do Instagram, ou alguma forma nesse sentido, e nós não temos paciência que a pessoa possa vir e responder a gente. Muitas vezes eu não sei se você já foi pego assim, eu já fiz isso, irmão, e eu acho que cada um de nós aqui já fizemos. A gente mandou uma pergunta ali para a pessoa não respondeu, a gente na pressa ali, não, eu preciso de uma resposta agora. A gente vai e liga, com Deus não funciona assim. Na verdade, a oração também é a forma que Deus está trabalhando no nosso caráter. Deus não quer que você seja volátil, irmão, não. Deus não quer que você seja inconstante. Deus quer que você encontre nele um espírito equilibrado. E Deus sabe que nós não temos paciência. É por isso que Deus quer, em primeiro lugar, trabalhar a sua paciência. A partir do momento que Ele encontrar no seu coração perseverança, irmão, o céu vai se manifestar na sua vida. Porque é aquele que pede, recebe. Aquele que pede, recebe. Aquele que pede, recebe. Ô irmão, como um voto de fé aqui essa noite, fala no seu coração aí para Deus. Curva a sua cabeça nesse momento aqui, nessa hora. Talvez tenha faltado para você justamente essa paciência, essa perseverança de entender que talvez não é a hora de Deus fazer o que você está pedindo,
Mas peça aí para Deus, me ajude na minha fraqueza. Me ajude na minha falta de fé, me ajude na minha inconstância, me ajude na minha falta de perseverança. Eu preciso encontrar um coração que tenha perseverança na sua presença e não abandone a oração, Deus. Aleluia, aleluia. Então é necessário perseverança, irmãos. Mas existe um terceiro fator que é necessário: confiança em Deus. Confiança. Nós só veremos a resposta, a ação de Deus, o milagre, a intervenção de Deus, quando Deus encontrar um espírito confiante. A gente falava isso na semana passada, aqui no domingo passado. Sem essas qualidades, nós não vamos receber nada de Deus. Confiança. Por isso que Tiago vai falar: vocês pedem e não recebem, vocês não têm nada, vocês desejam alguma coisa, mas não têm nada. Porque está faltando para vocês confiança, está faltando para vocês perseverança, e está faltando para vocês alinhar a vontade de vocês com a vontade de Deus. É isso que o apóstolo Tiago está escrevendo aqui nessa carta. A prova disso fica quando o escritor aos Hebreus vai escrever, versículo 6 do capítulo 11. Ora, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista. É necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele exista. Ou seja, é necessário crer, confiar. Crer é confiar. Creia que Ele exista e que Ele é galardoador. Galardoador é recompensador. Ou seja, e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Irmão, a palavra de Deus ela não volta vazia. Quando nós cremos que Deus existe e entramos na presença dEle com esse coração: Pai, eu não tenho nada, mas eu sei que o Senhor tem tudo. Eu sei que a minha justiça própria, aos olhos do Senhor, como a sua palavra diz, é um trapo de imundícia. Mas eu não me apego na minha justiça, eu me apego na justiça do Senhor. Eu não me apego no que eu posso fazer, eu me apego no que o Senhor possa fazer. Eu não me apego na minha limitação, mas eu me apego na onipotência do Senhor. Aleluia. Tem alguém para falar isso para a noite, aqui nessa noite, para Jesus? Dizer: Pai, eu não me apego em mim mesmo, o meu coração está no Senhor, a minha fé está em Ti. Aleluia, aleluia. O que a gente pode afirmar, irmão, inclusive pelas próprias palavras do Senhor Jesus, é que, como eu disse lá no começo, a oração ela é a estrada, a autoestrada, né, o caminho para a gente ver a vontade de Deus se estabelecendo. Prova disso, Mateus capítulo 6, versículo 10. Nós cantamos esse hino aqui agorinha. Quando Jesus vai ensinar uma oração, e na verdade não era que aquela oração deveria ser feita todos os dias, né? Jesus vai modificar aquela oração que eles conheciam, né? Que afastava demais, né? Ó Deus, Criador do céu. Inclusive naquela parábola que Jesus vai contar entre o fariseu e o publicano, né? Quando o fariseu vai orar, ele faz todo aquele cabeçalho, né? Para começar a orar. E Jesus começa falando essa oração justamente: olha, Pai Nosso. Pai Nosso, ou seja, Ele não está tão longe assim, gente. Ele é Pai de vocês. Ele não está assentado no trono branco, com um trovão nas mãos, com aquele velhinho com a barba branca, esperando a gente errar, para na primeiro erro jogar um trovão na gente. Não, não é Zeus não, seu Deus não é Zeus não. É Pai Nosso. Aí Jesus, pode ir para o versículo 10. Jesus vai dizer: venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, em outra palavra, o que Jesus está dizendo aqui para mim e para você? Falar para Deus: Deus, eu quero que a sua vontade se cumpra de forma plena, da mesma forma que ela é cumprida nos céus, aonde o Senhor tem o poder, o domínio, a honra e a glória. Dessa mesma forma que a vontade do Senhor é concretizada aí nos céus, eu preciso, eu quero, eu me disponho a viver essa mesma vontade sobre a minha vida. Sobre a minha vida. Mas vamos lá, irmãos. Por que clamar pela vontade de Deus, se mesmo assim, como eu disse agora há pouco, Deus estabeleceria essa vontade, mesmo sem ser a nossa vontade? A vontade dele é superior a todas as coisas. Será que Deus estava conduzindo a gente para a gente fazer um teatro? Porque se ele vai fazer a vontade dele se prevalecer de todas as maneiras, quer dizer então que a oração, na maioria das vezes, poderia ser considerada como um teatro? Não vai ter resultado nenhum, ele vai fazer? É claro que não. Não é nesse sentido, irmãos. A palavra do Senhor vai nos dizer que a minha vontade, alinhada à vontade de Deus, é garantia de vitória. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. Vamos ler esses dois versículos. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. Assim diz a palavra do Senhor: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa,
segundo a sua vontade, o que acontece, igreja? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Versículo 15. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feitos. Significa que todas as petições que são apresentadas diante de Deus é respondida, é alcançada. Então, a gente não pode ignorar esse fato de que a oração ela é a ponte, ela é o caminho para a gente se sujeitar e nos dobrarmos à vontade de Deus. Quando a gente se dobra, essa vontade é manifesta sobre a nossa vida. A gente não pode, irmãos, simplesmente escolhermos que a nossa vontade prevaleça. Talvez a sua limitação humana tenha levado para você em um caminho de achar que o que você tem planejado é que é o melhor. Quer dizer, muitas vezes a gente sonha isso, né? E outro dia eu ouvia isso da boca de alguém, falava, não, meu plano aqui já está todo desenhado, eu tenho uma meta para os próximos 10 anos, vai acontecer assim. Mas irmão, se tiver que abrir mão, abra mão da sua vida por completo. Não entregue somente algumas partes de quem você é para Deus. Eu sei que o Espírito Santo está falando aqui essa noite justamente para que a gente possa se entregar sem reserva. O problema é que a gente quer entregar somente algumas áreas, e em outras a gente não quer se dobrar à vontade de Deus. Não queremos. Quer um exemplo disso? A gente até compreende que a nossa família deve ser instruída no caminho do Senhor, e a gente vai ensinar os nossos filhos. A gente vai educar os nossos filhos para que quando eles se crescerem e tomarem conta das suas próprias vidas, eles não se desviem do caminho do Senhor. Mas em outras tantas ações, nós não nos dobramos à vontade de Deus, que está aqui expressa também na palavra do Senhor. Um exemplo disso que tem se perdido é justamente a questão da obediência a Deus, ou obediência a quem Deus tem constituído sobre a nossa vida. Nós temos perdido isso, não queremos sujeitar, a gente entrega, mas com reserva. E a palavra do Senhor vai dizer que nós precisamos nos sujeitar a Ele de forma completa, para que nós possamos viver à vontade dEle. Jesus diz em Mateus capítulo 26, versículo 39, que é a última oração, justamente isso: seja feita a tua vontade. Sabe por quê, irmãos? Escute isso que eu vou te falar agora e grave no seu coração. Sempre vai existir momentos em que a resposta de Deus vai ser o silêncio para trabalhar em mim e em você. E existe um exemplo prático disso, que eu acabei de citar agora há pouco, na vida de Davi, o maior rei que existiu na história de Israel. Davi, ele teve uma relação de adultério com uma mulher chamada Batseba. Quem lembra desse episódio? Poucas pessoas, né, que lembram. Mas você que lembra esse episódio, você que não lembra, Batseba tinha como esposo um homem chamado Urias. Era um dos fortes de guerra do exército de Davi, um dos que batalhavam junto ao exército. Davi, inclusive, quando pegava a linha de frente, quando ele ia para batalhar, Urias estava com ele, sempre ali próximo. E em um determinado momento, Davi não sobe à batalha, e avista Batseba banhando em cima do telhado ali da sua casa, vê ela nua e deseja ela no coração, e chama ela para dentro do palácio e tem uma relação com ela. E ela engravida. Naquele momento, então, Davi trama um plano para que Urias morresse e ele tomasse Batseba por mulher. E ela gera um filho. A palavra do Senhor vai dizer que Davi encobre o pecado dele, não confessa. E como as pessoas têm encobrido os pecados hoje, né? Não confessam mais. Deus levanta ali o profeta Natan e vai até Davi: olha, você encobriu de todas as pessoas, mas você não pode encobrir de mim, porque eu vejo tudo. E porque você encobriu de mim no secreto, eu vou expor no público. Vou trazer vergonha e a espada não se apartará da sua casa. Ali começou uma bagunça na vida de Davi. Pois bem, aquele menino, quando ele é gerado, ele já tinha a vontade de Deus é que ele não vivesse. Ele era fruto de uma relação de adultério. Mas Davi, mesmo assim, ele coloca o rosto no chão, a boca no pó, ele se ajoelha na presença de Deus, e por 7 dias a palavra do Senhor vai dizer que ele clama a Deus, pedindo que aquela criança que estava com doença ali, não morresse. E aí, num determinado momento, passados 7 dias, a criança morre. Porque ali naquele instante, a vontade de Deus não era que aquela criança vivesse. Porque Deus já havia falado para Davi. É a questão de princípios que eu disse lá no começo. Deus não fere os princípios que Ele estabelece. A palavra do Senhor vai dizer que o salário do pecado é o que, irmãos? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia por isso, né? Vamos ficar só com a parte do versículo, não. Vamos pegar o versículo completo, né? Ali naquele instante, a vontade de Deus não era trazer aquele menino à vida ou restaurar a saúde dele. É por isso que ele morre. E eu acho algo que chama a atenção de nós ali, e nós precisamos aplicar isso na nossa vida.
Passados 7 dias, pastor Joedson, ele estava ali chorando, clamando a Deus. Ele se levanta, vai, toma banho, se alimenta e vai viver a vida dele. Continua, a vida que segue, Davi. E os servos dele, as pessoas que estavam na convivência de Davi, começam até a indagar ele. Uai, Davi, como assim? Você devia estar de luto agora, você já está fazendo tudo que o rei deve fazer como ofício? Aí Davi responde assim, não, enquanto ainda a criança estava viva, eu estava intercedendo, orando por ela. Mas agora que ela morreu, acabou. Não tem mais nada que eu possa fazer, vida que segue. Nós precisamos, irmãos, aprender com essa postura de Davi. Porque isso aqui é a prova de quem tem um coração maduro, de quem já se sujeitou à vontade de Deus, que está acima de todas as coisas. Tem gente que muitas vezes, por não ter uma oração atendida, né? Especialmente quando é essa questão de luta, alguém que morreu, a Deus não atendeu minha oração, a pessoa quase desvia. Não só para de orar, e muitas das vezes desvia. Vai esfriando e se desvia. Não, porque Deus não ouviu minha oração. Ô irmãos, talvez essa não era a vontade de Deus. Talvez essa não era a vontade de Deus. E a gente pode comparar justamente a uma criança emburrada, né, que não foi atendida. Eu não gosto mais de você porque você não quis me dar, então eu vou seguir a minha vida da maneira que eu quiser. Outro dia a gente foi em uma loja com o Bernardo e com a Annalise, e eles, crianças, sabe como é que é? Todo lugar que vai eles pedem as coisas tudo. E eu falei, não vou dar. E aí o Bernardo, depois ele voltou atrás, mas na hora eu falei assim, não gosto mais de você. E aí eu fui ensinar ele, meu filho, não é assim, né? Quando o papai pode dar, o papai dá, o papai compra pra você, mas vai existir momentos que o papai não vai dar pra você. Porque não, primeiro que você não precisa, segundo que não é hora de você ter aquilo. Fui explicar pra ele, conversar com ele. Mas tem gente que leva essa mesma perspectiva pro relacionamento com Deus. Deus, você não me deu, então eu não mais gosto mais de você, então não vou orar mais, não vou ter mais relação com você. E Davi nos ensina justamente o contrário. Um coração maduro é aquele que entende a vontade de Deus e se dobra a ela. Vida que segue. Se Deus atendeu, se Deus disse sim, glória a Deus. O meu pedido foi atendido. Se não, essa era a vontade dele. Basta a mim sujeitar-se à vontade do Senhor. Davi, ele não teve essa oração atendida porque estava em colisão com a vontade de Deus. E todas as vezes que nós recebemos um não de Deus, é porque a vontade dele é outra nas nossas vidas. Todas as vezes que nós recebemos um não de Deus, é porque a vontade dele é outra nas nossas vidas. E a nossa alegria deve consistir em justamente saber, que Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 2, que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Glória a Deus. Significa que se eu obtive um não da parte de Deus, a vontade dele é perfeita. Esse adjetivo é maravilhoso, né, irmãos? A vontade de Deus é perfeita. Enquanto a minha vontade, a sua vontade, por melhor que possa parecer, ela é cheia de erros, a vontade de Deus, ela é perfeita. E aqui no caso de Davi, mais uma vez, ela foi rejeitada porque ele se desviou dos princípios de Deus. Como eu disse, não estava de acordo com a vontade de Deus. Provérbios, filho de Davi escrevendo, Salomão, capítulo 28, versículo 9, Salomão diz assim: quem desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quem desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Irmão, será que você tem feito o que o salmista escreve no versículo 11, no verso 11 do Salmo 119? A tua palavra escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Porque enquanto nós não andarmos nos princípios, na lei, na palavra do Senhor, a nossa oração será rejeitada. Foi o que aconteceu aqui no episódio de Davi. E se alguém anda fora dos princípios da palavra de Deus, nunca vai ter a sua oração entendida. A vontade de Deus ela é expressa, de forma escrita na palavra de Deus. Então não adianta a gente orar a Deus, olha, restaura o meu lar, restaura o meu casamento. Muitas vezes a gente pode fazer essa oração, uma oração genuína, né? Autêntica, que deve ser admirada, inclusive, né? Deus, restaura aquilo que o Senhor me deu, a minha casa, o meu casamento, o meu lar. Mas olha, Deus tem restauração para o seu lar, Deus tem restauração para o seu casamento. Mas aí Deus dá a oportunidade de você conhecer quais são os seus deveres, as suas obrigações em relação ao seu cônjuge, seja a sua mulher ou seja o seu esposo. Você quer que Deus restaura, mas aquilo que é para você fazer, você não está fazendo. Existe algo, irmãos, que a gente precisa sempre enfatizar, é a questão da autorresponsabilidade. Deus deseja restaurar, e talvez o coração lá, nessa figura que a gente está usando do lar, talvez o coração do seu esposo, da sua esposa, está endurecido, né? Não consegue visualizar aquilo que está acontecendo, mas é através da sua postura,
através da sua persistência, não só na oração, mas entender quais são os seus deveres em relação ao seu marido ou à sua esposa, que Deus vai trabalhar no coração dele ou dela. A gente precisa entender essa questão que está expressa na palavra de Deus, a vontade de Deus. E se eu ando nos princípios, né? Se eu ando na palavra do Senhor, a vontade de Deus ela vai ser manifesta na minha vida. Fica de pé nesse momento em nome de Jesus. Fica de pé. A gente precisa, irmãos, entender que por mais que nós possamos falhar, possamos errar, nosso Deus ele é um Deus de misericórdia. Por que eu estou te falando isso? Satanás ele não tem poder dentro das nossas mentes, no sentido de saber o que nós pensamos, o que nós falamos, o que está no nosso pensamento. Ele não sonda o nosso coração, ele não sabe qual que é a nossa vontade. Mas ele tem poder de nos induzir a pensamentos. Ele tem poder de gerar vontades também, um querer no nosso coração. E talvez a maior arma que Satanás tem usado nos últimos dias é fazer com que nós pensemos que a nossa postura, justamente pelo nosso pecado, pelo nosso erro, que nós não podemos adentrar na presença de Deus. A maneira que eu estou vivendo, jamais Deus vai ouvir a minha oração. É lógico que a gente acabou de falar que aqueles que se desviam o coração dos ouvidos da lei do Senhor, terá a sua oração rejeitada. Mas irmão, quanto mais eu me dobre aos pés do Senhor, quanto mais eu busco ao Senhor, talvez se a minha condição esteja deplorável em um sentido espiritual, Deus vai restaurar a minha vida espiritual, porque está encontrando em mim um coração arrependido. A oração é a ferramenta que eu vou dizer para Deus: Deus, eu me arrependo do que eu fiz. Eu não deveria estar aqui, eu não sou digno da sua presença, mas mesmo assim, eu reconheço a minha pequenez, me curvo à sua vontade e me sujeito àquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Eu quero obedecer ao Senhor e quero viver o que o Senhor tem para mim. A oração é esse caminho, irmãos. Então, que nós possamos aprender essa noite, que para viver a vontade do Senhor, é necessário nos alinharmos a nossa oração com a vontade de Deus. E para a gente terminar, Salmo 115, versículo 16, quero só falar mais isso, e nós já estamos encerrando. Salmo 115, versículo 16. A palavra do Senhor vai nos dizer, através do salmista, assim. Cadê, meu Deus? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Leia essa última parte do versículo, irmãos. Mas a terra... Leia a última parte aí, vai lá. A terra Deus deu aos filhos dos homens. O que o salmista está dizendo aqui para mim e para você? Quando Deus faz o jardim, e planta o jardim lá no Éden, e ali ele coloca o homem lá dentro do jardim que estava no Éden, ele fez o homem ali e colocou ali para que ele governasse, e ele deu domínio para o homem, ele deu autoridade para o homem sobre a terra. Homem, domine e governe, agora você tem autoridade. E eu disse lá no início ainda, Deus ele estabelece leis, Deus ele estabelece princípios, e ele não fere a lei que ele já estabeleceu. Então escute isso que eu vou dizer. A autoridade em um plano terreno, em um plano da terra, está constituída para os homens. É os homens que têm autoridade na terra. É por isso que Jesus nos ensinou, e a gente leu agorinha, que nós devemos orar para que Deus manifeste a mesma vontade que Ele tem autoridade no céu sobre a terra. O que eu estou falando aqui? A oração é o meio que nós vamos dar legalidade para que Deus manifeste a vontade dEle sobre nós. Deus, irmãos, não interferirá enquanto Ele não tiver legalidade, enquanto Ele não tiver jurisdição. Esse salmo é muito claro, porque justamente o nosso Deus é um Deus de princípio. Ele não fere aquilo que Ele estabeleceu. Curva a sua cabeça nesse momento. Espírito Santo, nós sabemos, ó Deus, que o clamor, ele pode muito em seus efeitos. O clamor de um justo pode muito em seus efeitos. Nós nos apegamos a essa realidade, ó Deus, mas que o nosso coração possa entender, ó Deus, que é impossível obter o favor do Senhor se não desenvolvermos uma vida de oração. Pai, eu sei que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e eu sei que os seus ouvidos, ó Deus, estão atentos a todas as orações que se fazem ao Senhor, e nesse momento aqui não é diferente.
Espírito Santo de Deus, nos ajude, ó Deus, para que nós nunca possamos parar de orar. Nos dê, ó Deus, um espírito novo, para que nós possamos entender, ó Deus, o seu agir nas nossas vidas, para que nós possamos dar legalidade, liberalidade, jurisdição, para que o Senhor possa agir em nós. Que nós, meu Deus, não possamos nos mover através, ó Deus, muitas vezes do silêncio do Senhor, porque isso muitas vezes vai gerar incredulidade no nosso coração, mas que até no silêncio do Senhor nós possamos ser fortalecidos ao Senhor, ó Deus, pelo Senhor, para não desistirmos de orar, não desistirmos de clamar. Pai, nós vemos ao longo da história que muitos homens e mulheres marcaram a sua época, porque foram homens e mulheres de oração. Levante aqui neste momento, ó Deus, homens e mulheres de oração. Levantem aqui nesse momento, ó Deus, homens e mulheres que tenham um fogo no coração, um fogo que não se apague, um fogo, ó Deus, que independentemente dos ventos da vida, que independentemente, ó Deus, do frio que muitas vezes nós passamos aqui nessa terra, esse fogo, ó Deus, permaneça aceso e aquecido pelo Teu Espírito Santo. Que nesse momento, ó Deus, uma lenha nova, ó Deus, um combustível novo seja colocado, ó Deus, na nossa vida espiritual com o Senhor, gerando em nós uma intimidade jamais vivenciada, para que aquele versículo que foi ministrado no nosso coração essa noite possa se manifestar sobre nós. Que coisas grandes e ocultas, ó Deus, os Teus filhos que aqui estão possam ser conhecedores da parte do Senhor. Pai, eu não oro para conhecermos algo de algum homem, não. Eu oro para que os Teus filhos conheçam aquilo que vem do Senhor. Coisas grandes e ocultas, ó Deus, que o Senhor possa revelar sobre esse coração, sobre essa casa, sobre essa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.